Olá mais uma vez, eu sou o professor João Filho e a gente vai agora corrigir as questões da prova diagnóstica aplicada aí no dia 9, dia 9 de fevereiro de 2021, a turma do terceiro ano. Tem como primeira questão o ciclismo na Olimpíada de Tóquio de 2020 ganhou uma nova disputa, a BMX estilo livre. No caso, a Olimpíada de 2020 realizará-se em 2021, Será realizada em 2021. Agora, o ciclismo é composto de 5 modalidades: BMX, BMX estilo livre, estrada, mountain bike e pista. O Brasil terá 24 pilotos, no total, sendo 18 vagas para os melhores no ranking mundial de nações. As demais vagas serão definidas de acordo com cada categoria. Aí vem a perguntinha matemática, Dessa forma, após serem completas as vagas pelo ranking mundial, ou seja, escolhidas as 18 vagas, qual o percentual de vaga restante para o ciclista? Então, de 24 foi escolhido 18, ele está querendo saber qual é o percentual de ciclistas, de pilotos que irão se classificar. Então, nesse caso aí, vamos ver aqui. Primeiro, vamos encontrar o total de ciclistas que faltam. No caso aí eu tenho 24 vagas e já foram compostos aí 18, totalizando aí 6. Então temos ainda 6 ciclistas a serem classificados. Agora faremos o percentual, e 6 representa no caso aqui é 24, 24 ciclistas. Qual o percentual representa de 24 ciclistas? Não é 25. Continuando, temos que 6 está para 24, assim como x está para 100, que é o percentual que a gente está procurando. Calculando o percentual, temos aí, 24 vezes x é 24x, 6 vezes 100, está aqui 6 vezes 100, 24x já repete, 6 vezes 100 dá 600. Continuando, só levar o 24 dividindo, então fica 600 dividido para 24, e 600 dividido para 24 é 25%, ou seja, a resposta correta é 25% total de vagas a serem chamadas. Na segunda questão, temos: Paula estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 5 sapatos. Quantas combinações Paula pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Então esse aqui é o princípio fundamental da contagem, tá bom? Você vai apenas multiplicar. Multiplicar aí 3 vezes 4 é 12, e 12 vezes 5 vai ser igual a 60. Então eu tenho aí 60 possibilidades, 60 combinações diferentes, ok? Foi até fácil, A terceira diz o seguinte: o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos Estados Unidos. Na safra 2016-2017, a cultura ocupou uma área de 33,89 milhões de hectares, o que totalizou uma produção de 103,92 milhões de toneladas. A produtividade média da soja brasileira foi de 3.362 kg por hectare. Um produtor decidiu investir na produção de soja. Inicialmente investiu 15 hectares em 2018, em 2019 18, em 2020 21 hectares. Seguindo esse padrão, qual o total de hectares que este produtor irá investir no ano de 2025? Então nesse caso aí, você vê que é uma progressão, uma sequência, 15, 18, 21, então a cada ano ele aumenta 3 hectares em relação ao ano anterior. Então isso aí a gente chama de progressão aritmética. Você poderia usar uma PA ou simplesmente fazer uma tabelinha dessa. 2018 foi 15 hectares.
2019, 18 hectares. 2020, 21 hectares. Como ele disse que vai seguir esse padrão, né? Ó, seguindo esse padrão, então 2021 será 24, depois 27, 30, 33 e em 2025 serão 36 hectares, né? Essa é uma questão que a maioria das vezes que aparece no Enem, o melhor é você fazer a tabelinha ao invés de aplicar a fórmula. A maioria das vezes é bem mais fácil. Na questão número 4, ela é bem teórica, fala do gráfico da função do segundo grau, tá bom? Inicialmente você não precisa responder a questão e desenhar o gráfico, basta você analisar os valores de A, B e C da função, né? Bem teórico. Então é o seguinte, ó, bem aqui temos o valor do A, ó, o valor do A é menos 2, é aquele que acompanha o x ao quadrado. O valor do B é mais 3, é aquele que acompanha o x. E o valor do C é o termo independente de x. Aí para cada um desses valores, se você analisar o gráfico, você vai identificar mais ou menos qual você vai eliminar, pode dizer assim. Então, ó, primeiro vamos para o valor de A. O valor do A, né, é o que é obrigatório ter na função ou na equação de segundo grau, ele não pode ser nulo. Os outros, o valor do B e o valor do C, podem ser nulos. Então, nesse caso, se o A é positivo, a concavidade é para cima. O nosso A aqui é menos 2, então ele é negativo. Então, a concavidade dele é para baixo. Ou seja, por eliminação, como o valor do A é negativo, eu com certeza não é esse gráfico, vou eliminar ele, ó. Eliminei o primeiro gráfico, eliminei esse outro, porque ambos tinham concavidade para cima, como o A é negativo, a concavidade é para baixo. Então ficou só esses dois gráficos aqui. E depois você pode analisar o valor do B, que é um pouco mais complexo, mas vamos analisar logo o C. O C diz que a parábola toca o eixo Y, o eixo, né, vertical, nesse valor. Então, o valor do C aqui é mais 1, então a parábola tem que passar no ponto 1 no eixo das ordenadas. E você observar, ó, ela passa exatamente aqui, ó, no 1, né? Então seria, na realidade esse gráfico, esse aqui, ó, passa no 2. Para efeito de conhecimento, caso tenha uma outra função similar que passasse sobre o ponto 1, se analisa o valor do B. Ó, o valor do B é quanto? O valor do B é mais 3. Aqui, mais 3. O que é que significa isso? Ó, se B é positivo, que é o nosso caso, ó, mais 3, a parábola toca Y de forma crescente. Ou seja, você vai da esquerda para a direita, a parábola você vai ver que ela é crescente. Ó. Daqui da esquerda para a direita, ó, vai subindo, ó, passou crescente. Então, o gráfico aqui indica que o valor do B é positivo. Mesma coisa dessa função, ó. O gráfico passou aqui no eixo Y crescendo, ó. Ele foi subindo aqui, ó. No ponto, essa função aqui passou decrescente, aqui também passou, ó, da esquerda para a direita passando decrescente. Se é decrescente é porque o B é negativo, tá aqui, ó. Se B é negativo, a parábola toca Y de forma decrescente. Então, para você analisar o gráfico pelo valor do B, no nosso caso aqui, ó, B é positivo, então, da esquerda para a direita, quando a parábola tocar o eixo Y, vai ser crescente, ó. Então, isso aqui é crescente, ó, subindo. Essa primeira aqui é crescente, essa segunda aqui também é crescente, e as demais é decrescente, ó. Isso aqui é decrescente. Isso aqui é decrescente, ó, passa aqui decrescendo e aqui também decrescendo. Então, só analisando o valor do B, ou é esse valor, ou é esse gráfico, ou é esse outro, né? E quem vai definir, a gente já decidiu qual é, né? Será exatamente essa aqui. O gráfico que tem concavidade para baixo e toca o 1, beleza? Essa é a forma de analisar. E essa regra é bem básica para analisar gráficos, principalmente quando estiver lá no SPAES. Temos a última questão,
Por padrão, o tamanho da tela do televisor é medido em polegadas, sendo cada polegada equivalente a 2,54 centímetros. Então, sempre que ouvirmos falar que um televisor tem 40 polegadas, aí 42 vírgulazinha ali em cima, podemos concluir que esta medida faz referência ao tamanho da tela do televisor. Mas lembre-se que o tamanho da tela é medido calculando a distância em polegadas do canto esquerdo inferior ao canto direito superior e vice-versa, né? Tem que ser a diagonal, ele está dizendo é isso. Uma empresa deseja ingressar no campo de produção, no campo de produção de telas de televisores em LED. E seus engenheiros propõem que a altura e a largura tenham medidas 30 a altura e 40 a largura, não é isso? 30 por 40. Dessa forma, qual será a indicação do tamanho desse televisor em polegadas? Então vamos lá, né? Aqui já está dizendo que é 50, mas é só você observar o seguinte, ó. Eu tenho aqui um exemplo da tela, tem ampliar, a tela aqui tem 30 de altura, 40 de comprimento, né? E aqui ele, como foi indicado lá, as polegadas são medidas na diagonal, então é só calcular essa diagonal. Você está vendo aqui que isso aqui é o 30, 40 e o X é um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Utilizando o teorema de Pitágoras, temos o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, seja A ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a hipotenusa, é o nosso X, né? X ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. X ao quadrado é 900, né? Porque 30 ao quadrado é 900 e 40 ao quadrado 1600. Logo, x ao quadrado é 2500. Tirando a raiz quadrada de 2500, né, ó, o nosso x, se eu tirar a raiz quadrada aqui, vai dar 500 polegadas. Deixa eu colocar aqui a raiz quadrada, vai ficar... Pronto, temos aí a raiz quadrada de 2500, que é igual a 50 polegadas. Então a opção correta é 50 polegadas. Veja que em todas as questões avaliadas aí, pessoal, teve um textinho, tinha vários números, e essa é a ideia do Enem. Claro que essa aqui, ó, essa questão 4 foi bem direta, era bem teórica, estilo SPAES. Mas ambas têm um pequeno texto para você começar a ter uma leitura e saber o que utilizar. Foram feitos de um modo um pouco rápido, então a criatividade foi assim, basicamente um texto inicial e as perguntas logo em seguida, beleza? Depois, qualquer dúvida é só comentário, viu? Até mais!